A gente sempre quer ser o melhor, mais direto, sem as fases intermediárias, sem o caminho. A gente quer ser rico de uma hora para outra, a gente quer ter sucesso de uma hora para outra. A gente não quer ter a trajetória. Queremos chegar logo, não queremos curtir a viagem. Um engenheiro que trabalha com um pedreiro, um tempo, vai ser um engenheiro melhor, vai conhecer melhor o mecanismo da sua função. A gente precisa de humildade para conhecer e de humildade para se autoconhecer. Né, máquina? Ah! Como o tempo transforma o ser humano. O tempo tira as aparências. Eu, sem óculos, sou um outro. Sou mais despojado. Tenho menos defesas. Vocês podem me enxergar melhor. Saber para onde estou olhando. Para onde minhas palavras estão olhando. Bem-vindo à máquina! Eu não sei o que fazer com o tempo, mas o tempo sabe o que fazer comigo. Todas as transformações que aconteceram foram a minha revelia. Eu não consigo ficar máquina um dia esperando. Imagina uma semana, um mês. A minha ansiedade é fanática, minha impaciência é fanática. Eu tenho fome por antecipação. Faz favor de me ensinar um pouco a meditar. Por isso que o programa é tão rápido, meia hora. Uma hora comigo? Impossível. Vem me trazer paz. Que é isso, máquina? Cadê a convidado, o convidado? O entrevistado, a entrevistada, cadê? Cadê meu mundo? Nossa, como tu tá, máquina? Leve, libertina. Olha, paz e amor. É uma felicidade só. Não vai ter programa, mas então não tem convidado. Eu tô de folga. É como se fosse uma greve do espírito. Monja, corre. Nossa, a máquina demorou tanto para te trazer. Eu já estava surpreso, pensando que não ia nem trabalhar. Nós estávamos meditando. Quem? Eu e a máquina. Ah, não, tu não vai fazer ela virar budista, né? Eu não sei se vira budista, mas entrou num outro estado de consciência. Não é bonita? Eu não sei se isso vai fazer bem para a máquina, porque a máquina é ruidosa, ela tem uma sirene de baleia. Mas nada impede. A meditação não impede o ruído. Não? Não. Monja Coen começou a praticar o budismo há 33 anos, em Los Angeles. Antes disso, fez um pouco de tudo. Foi jornalista, iluminador de shows, bancária, se meteu numa confusão, foi presa por porte de LSD na Suécia. Quem diria? Tornou-se a primeira mulher e a primeira monja de descendência não japonesa a presidir a Federação das Seitas Budistas do Brasil por um ano. Hoje participa de encontros interreligiosos e promove a caminhada zen em praças públicas, parques e no nosso coração. Bem-vinda! Muito obrigada. Essa história do LSD, sofreu muita discriminação depois? Eu, durante muito tempo, não contei para ninguém. Eu acho que eu estava tomando LSD de uma maneira muito aleatória. A minha pergunta era Deus, onde está Deus e como se manifesta e qual o sentido da vida. E foi por isso que eu comecei a tomar LSD. Tomei primeiro mescalina e fui numa viagem interior, de procura interior. E acaba se perdendo um pouco isso. E quando eu entrei, que me prenderam na Suécia,
foi muito bom ter ficado 5 meses. Eu comecei a meditar. E eu acordava mais cedo do que abriam as portas das nossas celas. E no amanhecer, meditar era uma maravilha. A cela era individual. E havia alguns livros que eu lia sobre ondas mentais alfa, um pouquinho de fazer o on do yoga, né? Que é o som do universo. Então eu acordava de manhã, era uma bênção poder meditar. Vê só, faz sentido. E eu vou aprender a meditar só se for preso. Vamos começar a transformar essa máquina e puxar a alavanca? Prazeres. Foi casada durante muito tempo. E muitas vezes. Sim, casei há muito tempo, mas não sempre com a mesma pessoa. Muitas vezes. Sim. E agora está solteira. Sim. Para te encontrar esse estado espiritual, o casamento atrapalha? Não, ele não atrapalha, mas o casamento demanda um cultivo, uma atenção. E eu acredito que a vida monástica, que é a minha opção, ela também exige muito esse cultivo, essa opção. Então, A solidão facilita um pouco, eu acho. A solidão, de uma certa forma, é dificultada pelo casamento. Sim, com certeza. E o prazer que tu tinha, o prazer sexual, tu continua tendo ou não tem? Não, é uma maravilha. Eu descobri que não é necessário. Não faz essa propaganda para as mulheres. A gente vive bem sem. Não fala isso! Não é o essencial da vida. Sabe que para o homem o sexo é a prioridade. Pois então, mas também foi para mim, mas a coisa vai mudando. A gente muda. Mas tu não sente vontade de nada? Não, porque o que você não estimula, atrofia. Atrofiou? Atrofiou, não tem o menor pensamento sensual. Ah, não! Máquina! Ela tá fora do negócio. Olha aí o que a máquina tá falando. Se o homem pudesse ter metade dos seus desejos realizados, teria mais aflições do que prazeres. Muito bom. Muito bem. É realmente isso, a onipotência, né? Um homem dentro de si tem uma onipotência. Porque ele pensa que tudo pode ser realizado. E ele adia esse encontro com a insuficiência, né? Estava falando o quanto que é mais importante não se transformar, mas se aceitar. Aceitar essa pequenez, essa humildade, a gente só consegue diante de fatos muito fortes da nossa vida. Morte de um parente, separação. Por que a gente tem que esperar a tragédia para encontrar aquilo que vai nos fazer bem? Nem todos precisam da tragédia. Buda dizia o seguinte, que os seres humanos podem ser comparados com 4 espécies de cavalos. Tem um que começa a correr, que seria entrar em contato com a realidade, vendo a sombra do chicote. O outro precisa levar a chicotada. O outro tem que cortar a carne e o 4º cavalo tem que chegar no osso. Isso ele dizia que nós, seres humanos, somos assim. Podemos ver uma tragédia num país muito distante, que não tem nada a ver conosco, e percebemos que a vida é transitória, não é fixa, não é permanente. E vivemos essa transitoriedade com alegria e com apreciação, não reclamando, não resmungando, mas apreciando cada instante. Então, isso é aquele que corre com a sombra do chicote. O outro tem que levar uma lambada, alguém conhecido, não muito íntimo, mas próximo. O terceiro tem que cortar a carne, alguém muito próximo, muito querido, que você perde, que seria então essa tragédia, este luto que pode não ser por morte, mas por separação. E o 4º cavalo tem que ser com você. Estou para morrer. O mais triste é o 4º cavalo. É o mais durinho de aprender, né? Porque é só quando não é chega... aquele que corre mais? Dá alguma virtude para esse cavalo que eu estou me sentindo ele. Quando está no finzinho, não tem mais chance nenhuma de mais nada, fala, nossa, como a vida foi maravilhosa, como é maravilhosa. E eu não percebia, eu reclamava, eu resmungava, eu queria que fosse tão diferente. Eu não apreciava nem eu ser como eu sou e as pessoas serem como elas são. E este ser como sou, ele não é fixo, não está congelado. Nós estamos nos transformando o tempo todo. Cada entrevista que você faz, há uma mudança, não só em você, mas quem está vendo ou assistindo. Nós todos nos transformamos nos encontros que temos. Sim. O que tu não mudou em nada em si? Tu aceitou.
O que tu tinha dificuldade de aceitar em si? Eu era muito brava, muito brigona, muito reclamona, muito impaciente. Até com que idade? Até com que idade? Com 30 anos, ou pouco mais. E aí a religião mudou? Não é a religião em si, a gente tem uma coisa chamada zazen, que é a prática meditativa, que ela tem a ver com a religião, ela é a religião, mas não é só a religião em si. Esses dias morreu um grande professor com mais de 90 anos e ele dizia, o que o zazen? Zazen é a meditação sentada. O que o zazen faz? Ele cria um equilíbrio, um balanço no sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Aquilo que é a ação, que é a inteligência, e aquilo que é o repouso, a intuição. E o equilíbrio entre esses dois é a meditação. Então, o que nós fazemos ao meditar? Entramos num estado de equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Isso independe de religião. Tá bom. Simplesmente esvazie a sua mente. Respire. O que eu vou fazer quando esse ano acabar? Onde é que eu vou morar? Talvez em Chicago. Puxa, eu podia construir um quarto de meditação. Não, para de pensar. Por que isso é tão difícil? Fala sério, Corella. Como é que ela faz isso? Ela parece a sortuda da Madre Teresa. Ai, meu Deus, me mata. Que foi, máquina? Fora da máquina, não é essa que eu saio. Máquina, você tá me colocando aonde agora? Museu da Língua Portuguesa. É isso? Mergulhar no dicionário e descobrir qual a palavra que me define. A palavra que me define é safadeza. E a tua? Qual é a tua palavra? Qual a palavra que te define? Uma palavra só. Aquela palavra que traduz a tua personalidade. Vida. Vida? Se tu precisasse de um substituto para vida, uma outra palavra. Esperança. Esperança? E se precisasse de um substituto para esperança, qual que seria a outra palavra? Felicidade. Nossa, ela é um livro de autoajuda. Felicidade. E se tivesse uma outra palavra, porque todo mundo quer felicidade. Tu percebe que felicidade já está ocupada, que palavra seria? Amor. Amor. Tu percebe que amor também já está ocupado. Tem que ser uma palavra tua, diferente. Qual seria? Não lembro. Agora não lembro no momento. Esquecimento? Sim, pode ser. Persistência. É, tem sido assim. Tem. Persistência, tu tá querendo convencer quem? Não, nada. Eu mesma. Qual a palavra que te define? Bom. Bom? Bom, bom. Marrom bombom, marrom bombom. É o chocolate bom ou somente o bom? Não, bom a pessoa. Acho que minha palavra muleta seria doce. Agora eu fiquei doce. Mas se tu tá num dia ótimo, pode ser um bombom. Também. E quem te come? Viu, máquina? Depois que a gente tem uma palavra que nos define, fica mais fácil formar as frases, a vida, os sonhos. Não. Vai com calma. Eu quero sair daqui com calma dessa vez. Não, com calma. Não! Qual seria a palavra que te define? Não sei, em definição. Nós somos tão múltiplos que é muito difícil dizer uma palavra só. Me chamavam de generala, porque eu gosto muito de dar ordens e pôr as pessoas em ordens. Então eu tenho alguns alunos que eu sou um pouco severa com eles e exijo um pouco deles, mas eu acho que eu exijo também de mim. Mas a gente fica bem mais rigoroso quando a gente não tem cabelo, né? É verdade. A gente fica com um jeito malvado, né? Mas isso aí é involuntário. Não tem onde se esconder. Não tem. Tu tem como fazer aquele jeitinho assim pra tentar mostrar que tu tem charme. Não tem charme. Não tem charme. Tirou-se tudo. Tirou-se tudo. O que... Quando o Buda volta para a casa dele, depois de se virar monge, que cortou os cabelos, o pai dele pergunta, mas meu filho, por que você tirou os cabelos? Porque o cabelo era o símbolo da casta, ele usava um cabelo alto, preso aqui em cima. E ele diz assim,
porque eu faço o que fizeram todos os Budas do passado. Aí vem uma coisa interessante, né? Porque a gente às vezes pensa que Buda teve um, né? Era uma pessoa e só aquele. Não, infinitos. A gente fala que há tantos Budas. Buda é o ser iluminado, aquele que acorda, que desperta. Meditação não é para dormir, não é para relaxar, é para provocar. Eu gosto disso, aí eu gosto, tá quase me convencendo, general. Não, é para provocar Eu mesmo. já sou quase um soldado à sua disposição. Que bom. A gente tem uma ideia da meditação como algo chato. Aham. E da pessoa que faz meditação como uma pessoa lenta E boazinha. e boazinha. E, na verdade, isso não acontece. Não, eu espero que não. Eu espero que tenham pessoas despertas, acordadas, ágeis, inteligentes. A mente é brilhante, é incessante, é luminosa. Tem que acessar essa luminosidade da mente. E não o estado amorfo, de tudo está bem. Confundem muito isso, dizer, eu estou zen, está tudo zen. Não, o zen é vida, é vitalidade. Mas aí não tem uma questão de origem do sentimento. Muitas pessoas procuram a meditação em função de um egoísmo, para se encontrar, mas nunca para melhor ajudar os outros. Mas a maravilha é isso, que quando você se encontra, você se percebe a vida do universo. Então tu pode usar o egoísmo E aí para eu fazer que o vai bem... ser revertido lá Pois no então, final. o Milor Fernandes tem uma frase que eu gosto muito, que ele dizia... Saudade do Milor! Nesse país confuso. Se o maior altruísta é o maior egoísta, porque já percebeu que ao fazer o bem para todos, faz o bem para si. É ótimo. É isto. Todos nós queremos o bem, todos nós queremos ser felizes, ser saudáveis, ser aceitos, todos queremos isto. Mas se eu penso que eu vou cuidar de mim primeiro, eu perco. E quando eu penso que se eu cuidar do todo, eu estou incluído, a minha família está incluída, as pessoas que eu gosto estão incluídas. 2.500 anos após a sua morte, a mensagem de Buda permanece viva. O Dalai Lama, principal guia espiritual do budismo tibetano, transmite os ensinamentos de Buda, dando continuidade a uma prática que surgiu no dia de sua morte. O budismo foi adotado por várias culturas e tem inúmeras interpretações. Para alguns, o conceito de um estágio mais elevado de calma e clareza é visto como religião. Para outros, como filosofia e até mesmo como psicoterapia. Alguns dizem que o budismo não é uma religião, mas uma ciência da mente. Hoje, a mensagem do budismo ainda é tão relevante quanto era 2.500 anos atrás. O budismo se popularizou porque se baseia em insights e porque Buda descobriu coisas muito importantes. Diferentemente de outras religiões, o budismo se baseia na mente e não tem um Deus supremo, mas sim um grande mestre, o Buda, aquele que despertou. E a relação com a filha, por exemplo? Tu sente muita falta? E eu senti muita falta dela a vida toda. Eu me separei dela a primeira vez quando ela tinha 7 anos e depois comecei a encontrá-la muito raramente, uma vez por ano, por algumas semanas, às vezes por 2 meses. E a gente tem muita saudade uma da outra. Quantos anos ela tem hoje? Ela nasceu em 64. Então ela tá... 50? É. E a gente tem saudade, a gente se encontra e lembra cada vez que a gente despedia, chorava. E depois encontrava de novo e chorava porque encontrava. Tu conseguiu ser mãe dela ou tu foi amiga? Um pouco mãe, mais amiga do que mãe. Ela ficou mais com a minha mãe, que foi mais a mãe presente para ela do que eu mesma. Tivemos alguns momentos e temos alguns momentos de relacionamento, mas somos 17 anos de diferença, que não é grande coisa. O que tu consegue guardar de lembrança de mãe com ela? Bom, quando ela nasceu foi uma delícia. Trocar fraldinha, chegar em casa do hospital, porque foi no hospital, e ficar lá peladinha. A vontade que tem de quando você vê um nenê é tirar roupa, não é pôr roupa, né? É da natureza não usar roupa, né? Outro dia eu fui assistir uma menina que quis ter o parto em casa, e eu cheguei, o bebê já tinha nascido, mas ainda tinha que tirar o cordão umbilical e etc. E depois que estava todo lá, falou assim, agora o papai vai vestir o nenê. Eu senti que aquilo era uma violentação.
estava tão gostoso, o nenê peladinho no colo da mamãe, né? E nós nos colocamos roupas 1 hora, 2 depois que a gente nasce. Não sente culpa por aquilo que tu não fez, por algumas relações terem sido imperfeitas, não sente culpa? Sempre tem, culpa sempre existe um pouco, fica pensando, puxa, se eu tivesse lá, talvez isso não tivesse acontecido, se eu tivesse, ela teve alguns sofrimentos na vida, algumas desilusões, e você fica pensando, se eu tivesse junto, talvez fosse diferente. Mas, ao mesmo tempo, vem outro pensamento dizendo, não, mas eu fiz uma escolha aqui. E essa escolha não é para salvar uma pessoa, não é para cuidar de uma pessoa, mas é alguma coisa que pode acessar muito mais pessoas. E nisto ela está incluída. Que foi, máquina? Não, monja falando de amigo secreto, não, máquina. Não tem cabimento, falta de presença. Inimigo secreto? Tu tem que falar mal de alguém. Vou falar mal de alguém, que delícia. Calma, mas aí vai cair no cubo, eu tenho personalidades. Que eu tenho que falar mal. Tu vai escolher, não, a máquina vai escolher por ti, entendeu? Bom. Tu gosta disso? Não sei, eu vou experimentar. Meu Deus. Puxa a alavanca. Tem um preceito que diz, não fale dos erros e faltas alheios. Arnaldo Batista. Tu conhece o Arnaldo Batista? Arnaldo Batista, meu primo, conheço. Fala mal dele, é mais fácil falar do primo. Falar mal do primo, ele gostava muito. Sim, porque tu deve saber coisas que a gente não sabe. Namorava muito, a Rita ficava muito brava com ele. Era na frente dela que ele deixava público, veja só. É tão amoroso. Ele é infiel. Tão desapegado. Ele é infiel. Ele foi infiel para a Rita, isso eu sei. Muito infiel. Muito, na cama Galinha. dela. Na cama? Com ela sabendo, do lado de fora. Então esse é o mal que eu posso falar dele. Mas ela aceitou isso, a Rita? Não, acho que depois disso que ela quis separar. Mas para que essa humilhação? Eu acho que não é humilhação, né? Eu acho que eles viviam essa liberdade e às vezes as pessoas confundem isto. Existe um relacionamento de muita liberdade e a pessoa acha que tudo é permitido, mas nem tudo é permitido. E é isso que nós precisamos prestar atenção. Liberdade é cuidar do outro também. Também, é responsabilidade. Mas às vezes a gente entra nesse universo onde tudo é permitido. Nós somos um só. Todos juntos numa pessoa só. É a música deles, não é verdade? E esta música, exatamente, você acessa esse nível de consciência que somos todos um só corpo e uma só vida. Mas se você não volta do absoluto para o relativo, você perde, foi quando ele perdeu. Porque tem o absoluto, somos um só corpo e uma só vida. Onde eu estivesse, eu, Arnaldo, Rita está comigo. E o que eu estou fazendo, ela está junto comigo. Mas não é bem assim, porque no relativo somos seres separados. Sim, ele estava numa situação depressiva e houve um puta do mal entendido, porque ele foi colocado num hospital, colocaram uma camisa de força no Arnaldo, não sei o que, ele saiu correndo, tipo assim, querendo fugir daquele tipo de coisa e acabou caindo, né? Acho que do 4º andar. So show me the way. Eu já tinha internado 4 vezes antes, né? Por diversas razões, né? Então, eu, de uma certa forma, me senti perdido na vida, né? Eu tinha feito tantas coisas, tocado em tantos lugares e estava eu lá perdido, internado 5 vezes e ainda eu pensava, talvez ainda fique uns 10 anos. Então, plenamente consciente e cansado de falar com os médicos, cansei disso e pensei, eu vou me ver livre, me joguei da janela. Se tu pudesse mudar algo da tua trajetória, o que tu mudaria? Hoje, sabendo hoje quem você é. O que eu mudaria, eu acho que eu não teria me casado com o último marido que eu tive, que era um monge japonês. O Japão não fez bem? O Japão fez bem para mim, mas ele, em princípio, eu estava indo numa caminhada monástica muito interessante, quando o caminho me trouxe este jovem monge
que queria ser meu aluno. Imagine quando você está tornando professor, aparece alguém que quer ser seu aluno. É tudo que você quer, não é? Então é muito fácil se envolver emocionalmente. Eu estava carente, sozinha, e chega esse jovem, me ensina. Por favor, me ensina. Ele não era aluno meu, ele era meu colega de turma. E ele dizia, você acessou o nível de compreensão que eu queria acessar, tudo que você quer saber. Então isso entra o quê? Um pouco de orgulho, não é? Ele te ferrou, na verdade. Me ferrou com isso, foi uma maravilha. Se ferrou bem, né? É, e aí a minha vida toda deu uma guinada. Eu tinha um templo no Japão, onde eu morava, e aí tudo mudou, mas por ele. E você veja que interessante, essa guinada vai fazer o quê? Quando a gente vê o quadro grande, não tem nada a se arrepender. Porque se não fosse por ele, eu não teria voltado para o Brasil. Eu estaria até hoje no Japão. Havia um templo que eu ia assumir, um templo que ia cuidar de estrangeiros no Japão. Era muito agradável, muito confortável. Eu teria uma carreira monástica dentro da ordem no Japão. E, de repente, ele quis vir para o Brasil. Ele disse assim, nós temos que levar isso para países que têm pouco, onde não há muito budismo. Então, de uma certa forma, aquilo que aparentemente é um erro, você vai ver lá adiante que se não houvesse... Que te fortaleceu. Fortaleceu e me trouxe aqui. Perfeito. Que coisa... Máquina, por favor! Terminando, a máquina vai se desligar, contagem regressiva. Agradecer muito a tua presença, Monja. Agradeço a você, nossa, pode dar teu recado final. Nós somos a vida da Terra. Estamos interconectados com tudo e todos. Cuidemos com carinho, com respeito, com ternura, sem esconder nossos sentimentos e emoções, mas sem pôr para fora aquilo que não precisa.